Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Cidade em Debate pela nossa TV Câmara aqui de Santo Anastácio. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, cultura, eventos no município. E para acompanhar a nossa entrevista, aqui do meu lado, o presidente da Câmara Municipal, Franklin da Seguradora. Obrigada novamente pela presença. Eu que agradeço, Suzana, mais uma vez, com muita alegria, né? Hoje a alegria ela é dobrada por estar recebendo aqui uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadeira, uma mulher que não mede esforços para ajudar o nosso município. Estou falando da nossa secretária de Esporte, Lazer e Turismo, a Esther Alves Conceição. Esther, uma alegria imensa, o coração transborda de felicidade de estar aqui participando junto com a Suzana e tendo a honra de ter você aqui na nossa casa, a Casa do Povo, né, na Câmara Municipal. Seja bem-vinda e vamos bater um papo aqui muito legal, Esther, e contar as novidades, né, da mudança que a sua pasta recebeu recentemente, né, através da lei que aprovamos aqui na Câmara. Muito obrigada, Franklin. Muito obrigada, Suzana, a vocês pelo convite. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Esther, guerreira, né, como o nosso Franklin falou. É uma mulher de fibra que vem aí segurando a pasta da cultura há muitos anos, né, com muita credibilidade, não só do poder municipal, mas também da nossa comunidade. E recentemente teve essa mudança, a gente já tinha batido um papo antes, e você querendo trazer para a nossa população, para a população entender, porque agora é cultura, esporte, lazer e turismo, é tudo uma pasta só. E a gente quer que você explique aí, né, para a nossa população, como que aconteceu isso e como que está a pasta agora? Então, na realidade, o executivo, né, o prefeito Luiz, nos seus primeiros atos aí, né, no final do primeiro ano de administração, ele já tomou essa atitude, né, de criar a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Então, convidando a gente para estar à frente da pasta, né? E aí, então, o que acontece? Sendo secretaria, a secretaria ela faz a parte de buscar as políticas públicas para essas esferas, né? Para esses departamentos. Então, ainda continua existindo o departamento de cultura, o qual eu estava à frente, né? Enquanto gestora. Hoje o gestor é o senhor Israel Morales. Temos a diretoria, que agora já é Departamento de Esporte e Lazer, né? Quem direciona é o diretor de esporte, o Carlinhos March. E estamos também aí avançando para um nome para o Departamento de Turismo, que também já foi criado. Então, dentro da pasta da cultura, da Secretaria da Cultura, que eu estou responsável aí, né, pela confiança do prefeito Luiz Infante e o vice Adner, estão alocados, né, diria assim, esses departamentos: cultura, esporte e lazer e turismo. Fica mais fácil para trabalhar assim? O trabalho ele rende mais, a logística também do trabalho? Ou qual é a posição que você tem para nos colocar disso? Olha, tá bem definido, eu acho que na cabeça das pessoas, né? Porque como todo mundo via Esther Alves como a assessora da cultura e depois a gestora da cultura, hoje, enquanto secretária, eu preciso ter um olhar para tudo, né? Então, é aquele tal negócio, né? Quando a gente se organiza, né? A gente consegue, sim, gerenciar melhor. Então, cada um tem a sua função, né? Tendo dúvida, vem a mim. Certo. E muitas coisas que agora a gente está caminhando para mudar, né? Que eu vou falar no decorrer da entrevista, a gente vai orientando. Certo. Orientando Sim. os gestores, os diretores, gestores, né? Gestores e diretores. Eles vão até você, em alguma dúvida. Ou vice-versa. E a parte que também é a parte burocrática, papelada, buscar recursos, é com você. Isso. Então, o que acontece? Quando o prefeito vem para mim, né, com a proposta de secretariar,
Então, eu fui buscar, né, como sempre, fui estudar, né, como que funcionava. Então, a lei foi criada, eu vi a publicação da lei, peguei essa lei e fui estudar qual era a minha função. Então, vocês acessarem o Diário Oficial e procurar lá a lei que criou, né, passou aqui por essa Casa de Leis, que criou a secretaria, vai encontrar ali o que a Esther tem que fazer. Então, talvez as pessoas estranharam um pouquinho, porque eu fiquei mais de escritório, né? Mais de documentação, de estudar as minutas da lei que criou, então, o sistema, né? Porque, enquanto a cultura já é sistema municipal de cultura, né? Já há alguns anos, o esporte não era. Né? Sim. E o turismo também não era. Então, a gente direcionou tudo isso para poder começar a crescer e direcionar a busca, né, dos recursos, né? Que esse é o objetivo maior. Na verdade, né, Suzana, é uma burocracia muito grande, né, para você captar, né, para canalizar recurso, né, tanto estadual, federal, para o município. Então, precisava mesmo vamos dizer assim, desmembramento, para a Esther poder estar focada, né, mais Exatamente. nessa parte. E não é à toa que Santa Anastácia se destaca regionalmente por ter eventos sempre levando alegria, né? Aquela interação em bairros, por exemplo, que é maravilhoso. Ali a gente vê não só crianças, mas vê os adultos se divertindo, né? Interagindo, pai, mãe, filho, avô, né? Os netos. Isso é muito bacana, esse convívio, né, Esther? Então, eu acredito que isso aí você está fazendo hoje com mais tranquilidade, né? Porque você tem uma disposição maior e quem tem a ganhar é sempre a nossa população, né? É verdade, porque o gestor ele tem que se esmerar, né? O Israel, né? O Carlinhos, né? Eles têm que se esmerar em ir colocar a mão na massa. Isso. Tudo aquilo que está no papel, que a gente está buscando hoje, enquanto Ministério do Esporte, né? E da Cultura, então, eles estão colocando na prática. A gente pensa assim, né? A administração pensa assim, ela precisa criar políticas públicas, e isso está incluso, claro, a captação de recursos, para que a gente consiga implementar melhor aquilo que a gente precisa para a nossa cidade. Né? Vamos dar um exemplo aí, que são coisas que a gente está buscando. Né? Então, a intenção do prefeito Luiz é mesmo captar recursos, já tem um projeto em andamento para a reforma daquele vagão, né? Que vai implementar o turismo e também a cultura, o prédio da estação, que é um dos mais bonitos que a gente tem no estado, eu diria até no Brasil, porque é muito linda a nossa estação. Ela tem um valor sentimental muito grande para todas as famílias. Então, a intenção dele é essa busca, né? Então, está, sim, em estudo, em conversa, né? Porque junta a cultura, junto o lazer, junto o turismo, em tudo isso, né? Então, o museu nosso está em funcionamento, né? Outro local também que já está ali instalado, porém a gente tem melhorias a fazer, e tudo isso significa captar recurso. Para que a gente capte recurso, as coisas é um pouquinho diferente do que se pensa. Sim. Além de a gente organizar tudo no papel, o que está no papel, o que está no que tem que estar também de acordo com o funcionamento, né? Então, é de tudo um pouco naquela estrutura daquele patrimônio ou daquele bem cultural. E são muitas regras, muitas normas, né, que tem que ser seguida, exigida, né, pelo Tribunal de Contas, sim, né, pelas Ministério do Turismo, Secretaria. Não é fácil, né, Esther? Não é fácil. Não é à toa que a Esther é o 4º mandato, se eu não me engano, que ela está à frente. Estamos aí juntos há muito tempo, da né? pasta, Década. Né? E os prefeitos, até parabenizar o Luiz Infante, o Adner, que deu essa chance, essa continuidade da Esther na pasta, para a gente continuar ganhando, levando essa interação aí para o nosso povo. Isso é muito bacana. Olha, e é muito interessante, sabe, Suzana, e você que está aí me ouvindo, e é muito interessante a gente pensar que tudo é pautado em legislação. Então, assim, eu não sou advogada, mas eu tenho que entender de lei.
Não tem como. Sim. A mesma coisa que eu falei lá no início, né, Suzana? Numa primeira entrevista, foi que a gente precisa comer, beber e dormir lei, né? A lei é maravilhosa, ela norteia tudo. E quando você vai, por exemplo, a cultura já tem a documentação dela no Sistema Nacional de Cultura. Certo. O turismo também já está cadastrado, né? Já se deu notícia, eu falo assim, de Santo Anastácio, iniciando a questão do turismo também para o Ministério do Turismo. E esta semana, né, vamos comemorar, esta semana também já foi passado para o prefeito Luiz e já foi colocado no Sistema Nacional, já encaminhei, né, para a pessoa responsável na prefeitura, para já dar o pontapé inicial do esporte e lazer, né? Lá no Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Por quê? Porque ontem, inclusive, né, nós fizemos agora, essa semana, nós fizemos a reunião e foi instituído o Conselho de Esporte, né, que não tinha. Então, o nosso Conselho de Esporte, semana que vem, já vai ser homologado, né? E aí também já vamos mandar o documento para lá. Então, qual era o que sentia o prefeito Luiz e o vice Adner quando eles iam para Brasília, para São Paulo, para a secretaria? Não tinha notícia de Santo Anastácio nesse sentido. Enquanto cultura, sim. Enquanto esporte, lazer e turismo, não. Então, já é o pontapé inicial. Se a cultura já capta recurso, já tivemos edital lançado, né? De um valor que foi distribuído entre todos os artistas, né? Já estamos para pagar, né, a prefeitura, esse recurso federal, passou aqui pela Câmara, adequou na LOA. Então, os artistas de Santo Anastácio, eles já sentem isso. A gente tem um dinheiro que vem só para a cultura e a gente vai captar esse recurso com os nossos projetos e desenvolver aquilo que a gente tem em mente, né? E o esporte não tem, e nem o turismo, mas terá, né? E isso a gente garante porque a gente está construindo toda a legislação para chegar nesse ponto. Esther, isso é muito importante, né, Suzana? Porque a gente vê os nossos artistas, né, locais, né, desenvolver um trabalho maravilhoso, né, cantando, apresentando suas artes, dança, pintura. Então, isso foi conseguido graças a Esther Alves, né, que lá atrás ela já vinha desenhando na parte da cultura, cadastrando eles, né? Muitas vezes até brigando, né? Esther, chamando atenção, porque organizando tudo, né? Até eles montarem a empresa deles também. Porque tudo hoje eles têm que se adequar também, né? Ter uma empresa, um MEI, para poder receber esse recurso, né? Recurso público não é assim, vou pagar para qualquer um, né? Tem que ter toda uma burocracia grande em cima. E isso você vai levar para o esporte, né? E para o turismo. Isso. Olha, vocês vejam só, enquanto a cultura ela vem com o valor aí das leis emergenciais, né, que foram criadas na pandemia e a partir de então vem sendo lançados editais, e não é um recurso muito grande, porque tem recurso que a prefeitura consegue captar, tem recurso que tem que ser o próprio artista por si só, como o PROAC, enfim, outros. Agora, já no esporte, a gente tem muito dinheiro. Né? Tem muito dinheiro. E é uma pasta. Tem que estar apto, né, a receber, né? Tem que estar apto Eles reclamam, a receber. né? Exatamente. O pessoal do esporte reclama que não vem dinheiro. Não vem. Sim. Não vinha, né? Não vinha, mas vai vir agora. Vai vir. Só que assim, eu sempre coloco, porque assim, a gente conversa muito com o jurídico, né? Sim. A gente sempre coloca assim, às vezes as pessoas me acham um pouco dura quando eu falo. O recurso, ele vem, só que cada um tem que fazer a sua parte, né? O executivo, o legislativo tem que fazer a sua parte, o executivo encaminha para cá e o legislativo precisa ler, se atentar e aprovar. Mas quem está lá na ação, que são os fazedores aí de esporte, né, diria agora, e também os fazedores de cultura, também tem a sua parte. E nessa parte envolve também a documentação correta. Vai concorrer a um edital? Tem que se inscrever corretamente, porque depois não adianta brigar
comigo, não adianta brigar com o prefeito, com ninguém. O edital, agora a gente lançou da Lei Aldir Blanc, né? Isso. Que já se tornou política nacional. Olha que coisa boa, agora a gente não perde mais esse direito garantido que começou na pandemia como lei emergencial. Então, vai lá, se vocês acessarem aí no Diário Oficial o resultado do quem foi contemplado em premiação da Lei Aldir Blanc, foram 36 artistas. Cada um ganhou, está lá dividido pela trajetória passada. Tudo da cidade, né? Anastasiano. Todos de Santo Anastácio. Aí eles vão ganhar ali pela trajetória passada, mandaram o currículo, mandaram documentação. Ah, mandei minha documentação e esqueci meu RG. Você esqueceu. Você não foi contemplado. Então, as coisas dependem de cada um. E é o muito prefeito correto, aceitou, se inscreveu, a secretaria foi lá, foi tudo cadastrado, tudo bonitinho, lançou o edital igual concurso. Você não cumpriu o que foi solicitado, você simplesmente fica para a próxima. Tá? Sim. E além da premiação nesse edital, ainda também nós tivemos projetos premiados. Pode acessar o Diário Oficial. Gente, é muito bacana ver tudo isso. Então, são projetos de música, de artes cênicas, de artes visuais, né? E todos esses projetos de cultura afrodescendente, e todos esses projetos foram escritos e inscritos por artistas analissacianos. E eles vão receber o recurso, né? Tem proponentes, e vão realizar. Enquanto secretaria, a gente disponibiliza toda a documentação que eles precisam, depois saiu no edital, já está lá, é aquele que foi contemplado. E esse recurso ele realiza e depois presta conta para a gente. Enquanto secretária, eu vou no local avaliar e depois eu presto conta para a plataforma Transfere.gov desse serviço todo. E aí a gente passa para a próxima fase, que é um próximo recurso. Muito bom. Isso é um trabalho de, no mínimo, 6 meses, né, Esther? Preparando para chegar nesse ponto. Mais tempo, porque esse recurso ele caiu na conta o ano passado, no finalzinho do ano, né? E aí depois foi adequado, né, na LOA, passou para a Câmara. Depois a gente espera a orientação do Ministério para a gente poder soltar os editais. Soltou os editais e é todo um processo. Agora, o edital soltou em abril. Fechou agora, em abril não, em maio. Abril mesmo. Aí fechou agora em junho, né? E agora a gente já fechou, agora nós estamos na parte de documentação para poder fazer o termo de contratação, né, o termo de serviço, para depois, então, realizar pagamento e realizar e depois prestar conta. Então, isso daí vai mais ou menos quase um ano, 6 meses, 7. Olha como é moroso, olha como é trabalhoso. A comunidade, às vezes, quer emergencial, né? E não é assim. Não. Né? Igual você falou, primeiro executivo, passa pelo legislativo, tem toda uma adequação, né, da LOA, e depois toda uma parte burocrática de plataformas que você tem que, né, ir colocando ali. Alimentando essas plataformas, aí tem que entrar em contato com os artistas, e por aí vai, né? Então, realmente, até conseguir, até chegar e realmente ser realidade. E o que é interessante também? O que é interessante também? A gente não tem como, né? O artista, ele tem que, ele quer captar o recurso dele, ele realmente tem que se envolver. Ele tem que trabalhar, ele tem que ser atento ao que ele está fazendo. Quando ele vai construir um projeto, ele tem que contemplar mesmo aquilo que está sendo solicitado. E o que é interessante? O próprio governo federal, né, o próprio Ministério, ele manda um recurso, 5% do que o município capta para a realização desses editais é para pagar uma assessoria que não é da cidade, para pagar uma assessoria de pessoas especializadas que vão construir esse edital, que foi... Como que esse edital é construído? É da minha cabeça, da sua, do prefeito? Não. É feita uma consulta pública. No local tem lá, se você digitar consulta pública PNAB, você vai abrir, você vai ver o que os artistas decidiram que eles queriam, e é o que eles queriam que vai para o edital.
Quantos mil a gente vai colocar para música, projeto de música? Quantos mil para premiação? É bem assim, democrático, sabe? Então, assim, o dia que reclamar, o que achar que não está bom, mas quem decidiu? Foram quem eles, decidiu, né? Então, a gente vai aprendendo também nesse sentido. E hoje você sabe mensurar o valor, Esther? O valor, olha, é interessante, né? Às vezes, a hora que vem o valor, fica 150 mil e pouco. Não sei o valor exatamente, não tenho aqui. Isso, não, mas... Esse valor, talvez pense assim, ai, mas é tão pouco. Não, não é. Pela divisão que é feita, foi em torno de 40% para a premiação, 5% para pagar a assessoria e depois o outro restante foi para dividir em projetos. E, em média, quem tem aí em torno de acima de 15 anos na vida artística, ele está recebendo em torno de 2.000 e poucos reais, tá? E não tem contrapartida, ele não precisa fazer nada. Ele apresentou a documentação, o currículo artístico dele e na divisão entre 36 ele ficou com 2.000 e pouco. Outros com menos anos, um pouco menos. Isso ajuda a fomentar o comércio local, né? Ajuda a fomentar. Ele não vai... 150 mil. Dele, cai na conta dele. Sim. Quem construiu o projeto, né, e inscreveu, né, de acordo com o que foi solicitado ali, ele tirou ali em torno de 4.000 e poucos reais, 6.000 e poucos reais. Então, só que ele tem contrapartida. Ele precisa realizar exatamente aquilo que ele escreveu e inscreveu. No projeto. E aí a gente avalia. Muito bem. É bem organizado. Vamos fechar o nosso programa. Você tem alguma posição para nós, os curiosos, sobre o turismo que será implantado no município? Olha, nesse sentido, nessa questão? Eu estou bem contente. Porque quando eu comecei a estudar sobre turismo, comecei a ver todas essas questões, a gente percebe assim, a primeira coisa, porque assim, a sensação assim, mas o que tem de turismo em Anastácio? Sim, a primeira pergunta, né? Exatamente. Foi a mesma pergunta que fizeram. O que tem de cultura em Anastácio? Não tem nada. É cidade da latinha, né? Mas então, mas não é. Que se descobriu, né? O turismo, para você que está em casa assistindo, que está curioso também, o turismo é tudo que atrai gente. Quantas coisas a gente tem aqui que atrai gente? Olha a arquitetura que a nossa cidade tem. Recentemente a gente recebeu um pessoal que veio fazer um levantamento para colocar num site sobre locais para serem locados por interessados em cinema. Eles saíram daqui encantados com a arquitetura da prefeitura, da igreja, da fonte, da estação. O museu, assim, eles acharam um charme dentro. Então, a gente vê Santo Anastácio todos os dias. Quando os eventos acontecem esportivos, lembrem-se disso. Um evento esportivo hoje é um campeonato, lota aquele ginásio de esportes, ali cabe 650 pessoas sentadas. Então, se a gente for ver, tem mais de 650 pessoas ali. É um evento que atrai gente? É. Então, tudo isso será fomentado, né, da mesma forma que foi a cultura, para que seja impulsionado. Sim. Então, hoje, a gente ainda não tem, né, o prefeito ainda não apresentou para a gente um nome de quem vai estar à frente do turismo, mas, com certeza, ele já está vendo isso, e aí a gente vai começar a enxergar isso. É muito interessante, você começa a descobrir uma cidade que, às vezes, as pessoas vêm visitar e vêm, e você, às vezes, por estar ali todo dia... Passa. Né? Passa. É isso que a gente sempre fala para o pessoal, né? Nós temos que abrir, né, os nossos olhos, né? E acreditar no potencial da nossa cidade, né? Acreditar na cultura, no turismo, no esporte, no lazer. A gente fica satisfeito, né? Quando a gente vê a realização de campeonatos, não só futebol, né? Sim, mas tem capoeira, né? Tudo. Tem karatê, tem judô. São espetáculos, né? Esportes, né? Tem futebol de campo, de salão. Tem bastante modalidade, então a gente fica feliz, né? E coisas que acontecem todo dia. No levantamento nosso, nós temos hoje, a gente atende hoje 375 mulheres fazendo atividade física todo dia, né? De alguma forma.
e 360 e poucos homens. Isso que a gente ainda não fechou o levantamento, é muita gente. Se for colocar por metro quadrado aí de cidade, dá um número expressivo. É interessante isso, né? São coisas que a gente só descobre quando a gente vai fazer um levantamento mesmo, né? Mas tudo isso a gente vai depois colocar para divulgar. É isso. Muito legal. Esther, eu estou observando aqui, né? E você hoje veio com um colarzinho, né? Eu sei o significado desse colar, mas talvez alguém que não esteja assistindo, vai assistir nosso programa, não sabe. É até bom que você transmita em poucas palavras, não precisa se aprofundar muito, né? O significado do colar. Quando vocês verem uma pessoa usando, né, uma criança, um adulto, um colar desse, tem um significado, né, Esther? Tem o significado, eu acho que ele, para a gente, é um. Para quem olha, é outro. E para quem não conhece, não pode nem falar nada, porque não conhece, não sabe, né? Então, é assim, olha, esse colar eu relutei muito em usar. Ele significa deficiência invisível. A invisível é aquela que a gente vê a pessoa fazendo, trabalhando, rendendo, produzindo, e não calcula que a pessoa tem algum tipo de dificuldade. Então, eu uso porque eu tenho uma alta míope, eu tenho um glaucoma que me acometeu depois dos 40 anos e eu já perdi minha visão periférica, só tenho a central, e tenho um comprometimento no fundo dos olhos. Então, eu sou uma pessoa com baixa visão e que, para poder ficar mais fácil, né, as pessoas que têm conhecimento identificar isso, então eu utilizo esse cordão aqui. Inclusive, eu queria agradecer muito o pessoal lá da Vigilância Sanitária, eles gerenciam lá, recebem as pessoas muito bem, providenciam o colar, se for esse ou se for um outro tipo de deficiência, vão fazer minha carteirinha também. Então, eu digo assim, eu errei porque eu relutei um pouco em usar. Porque até a gente admitir que a gente precisa de ajuda, a gente prefere se virar, né? Mas está sendo muito bom para mim. Eu estou muito feliz. Quando você entra no banco, você já é imediatamente atendido, né? Porque é incrível. As pessoas, eu não sabia, e eu não julgo. Se não sabia, sim. Então, fique sabendo agora. Quando você vê, você vai perceber que aquela pessoa tem uma deficiência, né? Uma necessidade especial. Isso, vamos invisível. Invisível. Vamos dar mais atenção, né? Para quando você encontrar uma pessoa. É por isso que eu digo, né, Suzana, que a Esther Alves, eu já sabia dessa dificuldade, dessa deficiência de visão dela. Sim. E a gente, assim, fica feliz, né, por saber que ela não pode fazer tudo sozinha, né? Então, ela tem que pegar, por exemplo, um secretário para ajudá-la, né, a levar nos lugares. É lógico que você queria ir sozinha, né, Esther? Quem não queria, mas de auxílio, por exemplo. Onde a gente conhece, a gente vai muito bem. Isso. Mas quando é para ir em algum lugar diferente, aí você precisa de ajuda. Mas é tranquilo, gente. Mas tá bom. Muito feliz mesmo por esse bate-papo, né, com a Esther Alves, nossa secretária de esporte, proveitoso, né? Turismo e lazer. Eu fico feliz porque já conheço há muito tempo, nós estamos caminhando junto, praticamente entramos juntos, né? Então, estamos aí, Esther, à sua disposição. A gente pede para a população acompanhar o trabalho, né, da Esther, da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e todo o trabalho, né, do município. É importante valorizar o que nós temos, né? Os nossos artistas, os nossos profissionais, né? Para poder continuar o trabalho cada dia mais melhorando. Com certeza. Esther, queremos agradecer, viu, a sua presença aqui, tão importante, tão agradável, sempre nos nossos programas, sempre que a gente chama, né, vamos lá comentar algum assunto, você vem de prontidão, chama um dia antes, no dia seguinte ela já está aqui, não tem, né, dificuldade nenhuma. E é muito bom saber as informações, né, porque você sempre é tão rica de informações. Exatamente. E a nossa população não sabe, até mesmo nós não sabemos. Isso, exatamente. Né, Franklin? Então é muito bom saber que Santa Anastácia já está em outro patamar, em vários setores, por conta do seu trabalho, viu? Parabéns à Casa
de Leis, as portas da nossa Câmara estão abertas. TV Câmara também, para quando você quiser trazer as suas informações, viu? Obrigada Isso. mesmo. Quiser trazer os artistas aos poucos, Isso. né? Sim. Divulgar o Muito trabalho bom. deles. Aqui o Muito espaço é a casa do povo. Casa do Povo. A gente pode marcar mesmo, né? Né? Com os Pode. artistas Os aqui. artistas, Vai ficar seria bonito. legal divulgar eles, né? Muito bom. Obrigado, viu, Franklin, pela Opa, presença, por tamo aí. acompanhar a nossa entrevista, viu? Você que está em casa, muito obrigada novamente pela sua companhia, sempre assistindo os nossos programas Cidade em Debate, que traz temas para você. Até uma próxima.